João 4, do 1 ao 7. João 4, do 1 ao 7. Amém? A palavra diz assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviam que ele, Jesus, batizava mais que o discípulo de João, embora mesmo não batizasse, mas sim o seu discípulo, deixou a Judeia e partiu uma vez para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim que chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José, havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus: dá-me de beber um pouco de água. Amém? Então, vamos orar, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nesse momento, Pai, nós clamamos, ó Pai, pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Pai, que o Senhor faça, Senhor, uma visitação na nossa vida nessa noite, ó Pai. Pai, fala conosco nesse lugar. Nós convidamos o Espírito Santo de Deus, venha nos encher da Tua presença nessa noite. E que nós possamos, ó Pai, sentir, ó Pai, nessa noite o Teu amor. Pai, derrama, Senhor, rios de água viva nesse lugar, Senhor. Que todos, ó Pai, possam sair saciados com a Tua presença nesse lugar. Pai, nós clamamos, ó Pai, pelo Teu poder. Nós clamamos pela Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, essa noite, ó Pai, fazer maravilhas em nosso meio. Fala conosco nessa noite, ó Pai. Que cada vida, Senhor, que entrou nesse lugar, possa sentir a Tua presença, possa sentir o toque do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então aqui vai falar a palavra que, quando o Senhor soube que os fariseus, que ele, Jesus, batizava mais que o discípulo de João, embora mesmo não batizasse, mas sim o seu discípulo, o que Jesus fez? Deixou a Judeia e foi para a Galileia. Irmão, essa história, essa passagem bíblica, é como a nossa vida. Muitas vezes quando a gente vai ler a palavra, a gente se sente nisso. Jesus estava passando uma dificuldade. Então Jesus passava dificuldade. Jesus estava enfrentando a dificuldade. Os fariseus estavam dizendo que o discípulo Jesus batizava mais que os discípulos de João. Só que João Batista, ele estava acabando o seu ministério, porque Jesus aí vinha para fazer. Mas os fariseus, eles não se agradavam, né? Só estavam querendo causar confusão. E mesmo assim o ministério de Jesus não estava fluindo, porque aquele ambiente não estava bom. Então, ambiente de confusão não faz bem para ninguém, nem para Jesus. Então, Jesus resolve o quê? Sair daquele lugar. Deixar aquele lugar. Eu fico imaginando a gente, quantas pessoas já deixaram um lugar. Eu, por exemplo, eu vim de Minas, norte de Minas, deixei para vir para um propósito, para trabalho. Eu sei que o Fernando veio do Paraná. Então, muitas pessoas saíram de um lugar para cumprir o teu propósito. Eu não sei como são vocês, nem todos aqui são indaiatubanos. Então precisaram sair, e aqui também nós tivemos, assim como essa mulher, um encontro com Jesus. Nós viemos desse lugar para um propósito, mas o Senhor, Ele tem um propósito maior. A palavra vai dizer que antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu nele o quê? Para um propósito. E nós estamos aqui aprendendo a como cumprir o propósito do Senhor. Então, aqui Jesus, ele sai, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu para a Galileia. Então, entretanto, se necessário atravessar por Samaria.
Então, era necessário que Jesus passasse por lá. É necessário que o Senhor venha nessa noite, nos visitar, nos encher também dessa água viva. É necessário que nós precisamos estar na presença do Senhor. Então Deus, Ele o quê? Ele tem um chamado para nós. Ele tem um propósito para a nossa vida. E para nós cumprir esse propósito, nós só vamos cumprir aonde? Na presença do Senhor. E esse é o lugar. Esse lugar é chamado de quê? Casa de oração. Casa da presença do Senhor. E o Senhor vai. Então diz assim que chegou à cidade de Samaria, deixando Jesus a Judeia e partiu para Samaria, entretanto necessário atravessar por Samaria. Assim que chegou na cidade de Samaria, chamada de cá, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José, havia ali uma fonte. Todavia, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Então, a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele deixou a Judeia e foi para Galileia. E Jesus, ele estava o quê? Cansado. Até Jesus cansa. A palavra diz que ele estava cansado e sentou na beira de um poço. Quem aqui se sente cansado? Pode levantar a mão. Muitas vezes nós cansamos. Muitas vezes nós sentimos cansado. Mas olha onde Jesus foi descansar. Jesus foi descansar na beira de um poço. Então muitas vezes nós queremos descansar. Nós sentamos e vamos para onde? Para o Facebook. Vamos para onde? Para o Instagram. Sentamos e perdemos um tempo e queremos descansar em algo que não é o poço. Então Jesus descansou na beira de um poço. Jacó também descansou na beira de um poço. Moisés também descansou perto de um poço. Então nós precisamos descansar onde? Na fonte que é o Senhor. Nós precisamos descansar na fonte que é Jesus. Então, por que nós andamos muito cansados? Porque nós queremos fazer muito, mas nós estamos não tirando esse tempo para descansar na presença do Senhor. Então nós precisamos nos preparar. Nós precisamos voltar para essa presença. Porque na presença do Senhor há descanso. Na presença do Senhor há cura. Na presença do Senhor há transformação de vida. Quando se assenta na presença do Senhor, você vai sair transformado, você vai sair mais leve, você vai sair cheio da presença dEle. Então nós precisamos voltar para essa presença, e essa presença traz alegria do Espírito. Essa presença traz alegria do Senhor para nós. Talvez nós temos uma angústia no coração, e nós pedimos para o Senhor, pedir ao Senhor, passa por aqui, Senhor. Visita, Senhor, a minha vida. Visita, Senhor, o meu coração. Visita, Senhor, o meu entendimento. Leva-me às águas mais profundas. Os louvores dessa noite estavam sendo entoados. Por quê? Dizer que tudo é perda. Então muitas vezes nós cantamos, mas nós não sentimos isso. Nós estamos cantando, é verdade, porque parece que tudo é lucro. Então nós devemos cantar e saber aquilo que nós estamos cantando. Mas uma coisa que nós precisamos é saber que tudo é passageiro. Homens de Deus viveram as melhores coisas da terra, desfrutaram de tudo aquilo que tinha para desfrutar, mas ele diz que tudo era perda. Então, nessa noite, que a presença do Senhor possa visitar o nosso coração, que a presença do Senhor possa visitar a nossa vida e levar-nos num ambiente da glória do Senhor,
levar nos ambientes da tua presença, que nós possamos ser levados nesse rio de água viva, que flui do trono do Senhor, desse rio que vai nos lavar, que vai nos purificar, que vai nos encher da tua presença, e nós queremos fluir, nessa presença. A igreja é do Senhor, mas o Senhor, Ele está nos direcionando nessa noite, a estar nessa presença. E aqui vai dizer, havia uma fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou à beira do poço, e isso aconteceu por volta da hora sexta, ao meio-dia. Nisso uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Então Jesus ele vai de encontro. Aqui Jesus está pedindo o quê? Água para beber. E o que diz a mulher? Nisso a mulher de Samaria, pois os discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Então respondeu a mulher de Samaria: como o Senhor, sendo judeu, pedes de beber a mim, uma mulher de Samaria? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Então, o povo da Judeia não relacionava bem com os samaritanos. Eles só faziam o quê? Ou comprava ou vendia, mas não tinha relacionamento. Então ela vai questionar o Senhor. E Jesus respondeu: se conhecesse o dom de Deus, e a quem te pede, dá-me de beber, tu lhe dirias, e ele te daria água viva. Então a mulher olha para Jesus: como que esse homem me pede para dar água para beber? Aí Jesus, ela vai olhar para Jesus e diz assim: se conhecesse o dom de Deus, a quem lhe pede dar-me de beber, lhe pediria e ele te daria. Então ela olha para Jesus e vê como é que ele vai me dar de beber. Ele não tem balde, ele não tem corda, ele não tem cântaro, então ele não tem condições de dar-me de beber. Indagou a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água, o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que meu pai Jacó, que nos deu o poço, a qual ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se nela a fonte de água viva, que jorrando para a vida eterna. Amém? Então a mulher tem um encontro com Jesus. E Jesus pede ela água para beber. E ela vai questionar o Senhor: o poço é fundo, como o Senhor vai me dar? Aí Jesus vai responder: aquele que, porém, que beber dessa água, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe tornar, se há nela uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então o que Deus quer jorrar sobre nós? Deus quer colocar o quê? Uma fonte sobre nós. O que a palavra diz? Que há um rio, cujas correntes alegra a cidade de Deus. Nós precisamos fazer parte desse rio, tomar posse, porque a palavra do Senhor diz o quê? Do nosso interior, ele fluirão rios de água viva. Então nós devemos estar na fonte, que é o Senhor, buscando nele,
pegando dele essa água, e nós possamos transformar o quê? Nessa fonte viva que é o Senhor. E aqui Jesus continua: e ele tornasse nela uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então, é uma água que nos sacia, mas nós temos que estar onde? Na fonte. Essa água, para saciar, nós não podemos sair da fonte. E nós, se sairmos da fonte, nós não temos, essa água não vai jorrar. Vai jorrar outras águas sobre nossas vidas. Então, e diz que um cano, ele não pode jorrar duas águas. Então nós tem que estar na presença do Senhor. E o Senhor vai fluindo sobre nós. Deus vai fluindo sobre nós. E nós vamos sentindo a presença do Senhor. Nós vamos sendo tocados por essa presença. Nós vamos sendo, todos os dias, sendo transformados por essa presença. E essa presença, ela vai fluindo. E nós vamos jogando o que para outras pessoas. Nós vamos jogando o que para outras, aqueles que estão necessitados, eles também vêm a nós. E nós possamos ter uma água viva. Nós possamos ter uma água que possa, assim como Jesus, com essa mulher, saciou a sede dessa mulher. Apesar dos questionamentos, ela vai continuar aqui. E a mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar água. Então agora quem é que pede água? Porque Jesus, ele tem uma água viva, que sai do trono de Deus. Agora essa mulher compreende, ela começa a pedir água. E a mulher: dá-me dessa água para que eu beber e não precise voltar mais para tirar. Pediu Jesus: vai, chama o teu marido e volta. Então Jesus, ele nos conhece. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso coração. O que é que Deus vai pedir para essa mulher chamar? O marido. Mas e se Deus pedisse para chamar a sogra? E se Deus pedisse para chamar o cunhado? Ou se Deus pedisse para chamar o pastor de rede? Ou o pastor André sobre nossas vidas? Então, essa mulher, o que? Ela confessou a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: respondeu certamente ao dizer que não tem marido, pois 5 maridos que tu tiveste, esse homem com quem tu agora vive não é teu marido. Quanto isso, falaste a verdade. Então a mulher, o que? Ela já teve 5 maridos. E o 6º marido não é dela. Imagina as frustrações dessa mulher. Contra as frustrações, contra decepções, ela ia falar: esse vai dar certo. Não deu certo. Esse vai fazer a minha vontade, esse vai me ajudar. Não ajudou. Mas eu sei que no 5º não deu certo, no 6º também não ia dar certo. Mas aí ela teve um encontro com o Senhor. E quando a gente tem um encontro com o Senhor, as coisas vão dando certo. Então, apesar de toda a dificuldade, apesar de todas as aflições, apesar de todas as dores, a palavra do Senhor diz que tudo concorre para quê? Para o bem daqueles que servem e daqueles que amam ao Senhor. E tudo vai só dar certo porque na presença do Senhor. É na presença do Senhor que tem alegria. É na presença do Senhor que tem paz, porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos qual Deus tem sobre nós, eles são de paz e de prosperidade. Então Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus é a fonte de vida. Não há vida sem Jesus. A palavra vai dizer que sem mim nada podereis fazer. E sem essa presença, nada nós podemos fazer. Sem Jesus, não dá. Sem essa presença do Senhor, não dá. E nós temos armas específicas que nós podemos lutar. Nós temos o jejum. Uma situação de dificuldade, nós temos o jejum. Nós temos a oração,
que muda qualquer situação. Nós temos Jesus, que veio, a palavra do Senhor diz, que Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, o peso que pesava sobre nós, Ele levou sobre si. Então nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que é zeloso e cuida de nós. Então nós possamos buscar Ele a todo tempo, buscar essa fonte que é o Senhor, recorrer a Ele nas orações, nas súplicas, nas petições, porque a palavra do Senhor diz: pedi, pedi e recebereis, batei, batei, a porta vos-á. Irmão, nós já vencemos muitas situações em oração, situações da qual nós não precisamos nem colocar a mão, porque Deus é um Deus que nos ouve, Deus nos conhece, assim como conheceu essa mulher, e ele tinha o quê? Ele tinha uma vida nova para essa mulher. Essa mulher estava ali ao meio-dia, fugindo das situações. Imagina, não era prostituta porque era casada, mas já tinha casado com 6, e não ia dar certo. Mas aí ela tem um encontro com o Senhor, e esse encontro veio para lavar a vida dela, veio para lavar a mente, veio para lavar o coração, veio para trazer entendimento. E é isso que Deus quer de nós, que nós não saímos da fonte, que nós não saímos da presença do Senhor, que nós possamos buscar todos os dias. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é o varão que não se assenta no meio dos escarnecedores, antes tem o teu prazer na tua lei, e na tua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada à beira dos ribeiros, tudo que empreender prospera. No Senhor tudo prospera. No Senhor tudo vai bem. Então nós possamos compreender que é Jesus, Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso socorro bem presente, é Ele que está cuidando de nós. Nós temos um Deus que está zelando por nós, em nome de Jesus, amém? Reconheceu a mulher: Senhor, percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizei que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer que está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Então, que palavra que Deus traz que Jesus traz para essa mulher? Que Deus está procurando, que está chegando a hora, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então se Deus está procurando uma coisa, é o quê? É adoradores, pessoas que adoram, pessoas que reconhecem que Deus é o suficiente em sua vida, que Deus é o homem perfeito, que Deus é aquele que traz a provisão. A nossa vida é gerenciada pelo Senhor. Quem supre as nossas necessidades é o Senhor. É Ele que está no controle, Ele que cuida da nossa saúde, Ele que cuida do bem-estar. E Deus, Ele não dorme e Ele não cochila, Ele está sempre atento. Então nós devemos o quê? Estar nele. É gostoso estar no Senhor, é gostoso sentir a presença do Senhor, é gostoso beber essa água
que desce do trono do Senhor. É gostoso ser saciado pelo Senhor. Ele é o pão vivo que desce do céu. É Ele que nos sustenta. É Ele que traz sobre nós todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que tudo concorre para o bem daqueles que servem e daqueles que amam ao Senhor. Então nós precisamos voltar. A igreja do Senhor, ela precisa voltar a sentir essa presença. Ela precisa voltar a sentir esse amor de Deus. Parece que os tempos estão passando tão rápido. Nós precisamos tirar um tempo para sentir a presença do Senhor, para sentir esse amor de Deus, que Ele possa nos constranger a cada dia e nós possamos viver nessa presença. Amém? Então diz, e a mulher disse a Jesus: eu sei que tu és mestre, chamado Cristo, está por vir, e quando Ele vir, Ele nos esclarecerá tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Então imagina essa mulher que sai de casa com a dificuldade, sai no momento onde que ninguém estava ali no poço. Ela vai ter um encontro com o Senhor, e o próprio Senhor vai se revelar a ela. A palavra do Senhor diz que antes que houvesse dia, eu sou. Das minhas mãos ninguém pode escapar. Operando Deus, quem impedirá? Então essa mulher tem uma revelação do Messias sobre a vida dela. E ela, a partir de agora, ela não vai mais fazer questionamento. Por que adoras aqui? Por que faz ali? Ela não quer. Ela vai largar o cântaro e vai para a cidade. Porque os discípulos, eles tinham ido para a cidade comprar pão. Voltou com o quê? Só com pão. E a palavra vai dizer aqui, ó. Nesse ponto chegaram os discípulos e admiraram que estivesse conversando com a mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: o que queres saber? Ou por que falas com ela? E a mulher então deixou o seu cântaro e foi para a cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Não seria esse o Cristo? E saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. Então o discípulo sai para comprar pão, vai lá no comércio, compra o pão e volta. Mas essa mulher que acabaram de conhecer Jesus, ela vai e fala: conheci o Cristo. E as pessoas nem perguntaram e foram até Jesus. Então é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos uma fonte e que nós possamos jorrar e atrair as pessoas a Cristo, atrair as pessoas ao Senhor, e que Deus possa cada dia nos revelar a vontade dEle, que cada dia Deus possa nos trazer essa direção para nós, em nome de Jesus. Coloca aqui para mim João 7, de 37 e 38. João 7, 37 e 38. João 7, 37 diz assim: no último dia, o mais solene da festa, Jesus se colocou de pé e clamou em prantos: se alguém tem sede, deixa vir a mim e beba. E aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de água viva. Amém? Então o que o Senhor diz? O próprio Jesus se colocou de pé e declarou: se alguém tem sede, vinde a mim.
Então, não é quem tem sede que está gritando. Não é quem tem sede que está gritando, eu quero água, eu quero água. Não, o próprio Jesus disse: aquele que tem sede, vinde a mim. Por quê? Deixa vir a mim e beba. E aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de água viva. Então, Deus está nos chamando para que nós possamos vir a Ele, para que nós possamos chegar a Ele, porque nós precisamos fluir conforme o quê? Conforme as Escrituras. Nós devemos fluir conforme essa presença, conforme os ensinamentos do Senhor, não conforme a nossa vontade. A nossa vontade não é boa, mas a vontade do Senhor, ela é boa e ela é agradável. Queria chamar o louvor, que pudesse subir aqui. Então Jesus tem essa água viva para nós. E Jesus vai se cumprindo aquilo que tem. Em Apocalipse, em Isaías 55:1, diz assim: a todos que têm sede, vinde às águas cristalinas. Vós que não tendes dinheiro, nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Vinde adquirir vinho e leite sem pagamento, sem custo. Porque investe o dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho naquilo que não consegue produzir satisfação. Ouve-me com toda atenção, e comei o que é bom, e havereis deleitar-vos com os manjares. Em João 7, diz assim Jesus, nesse dia mais solene, e clamou em prantos: se alguém tem sede, deixa vir a mim para que beba, e aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Em Apocalipse 22:17, assim: então o Espírito e a noiva proclama: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem tem sede, vem. E todos quantos desejam, vem e receba da água da vida. Que nessa noite, eu queria que você se levantasse num ato de fé. Se alguém quiser chegar aqui perto do púlpito, mas que você, no seu lugar mesmo, você possa vir para a presença do Senhor. Nessa noite, quem chama é o Senhor. Para aquele que tem sede, venha. Para aquele que tem fome, venha. Assim diz, e o Espírito e a noiva proclama: vem. E aquele que ouvir a resposta, vem. E sentir sede, vem. Todos quantos desejam, vem e receba dessa água viva. Que essa água possa fluir sobre esse lugar. Que essa água viva possa fluir sobre a tua vida. E você possa ser cheio da presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse lugar. Porque nessa noite, ó Pai, se o Senhor declarou essa palavra, nós queremos declarar que nós temos sede da Tua presença. Nós temos sede, ó Pai, do Teu amor. Nós queremos, ó Pai, nessa noite, ó Pai, ir às Tuas águas nessa noite. E nós queremos, ó Pai, fluir na Tua presença. Porque nós queremos jorrar, Senhor, essa água viva do Senhor. Pai, visita, Senhor, nossa mente agora. Visita, Senhor, nosso coração agora. Visita, Senhor, o nosso interior agora. E vem jorrando, Senhor, da Tua presença sobre esse lugar. Pai, nós estamos, ó Pai, na Tua casa, Senhor. E aqui o Espírito do Senhor tem liberdade. Por isso, ó Pai, toma nesse momento, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai. E leva, Senhor, cada dia mais na Tua presença, Pai. E nós possamos, ó Pai, estar cada dia mais cativo a Ti. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti, ó Pai. E nos leva, Senhor, até experiências contigo, ó Pai. Pai, nós consagramos, ó Pai, o nosso pensamento
começar agora, Senhor, nós consagramos, ó Pai, o nosso agir em Tuas mãos, ó Pai, e pedimos, Senhor, tenha liberdade nesse lugar. Aqui está o Teu povo, ó Pai, aqui, Senhor, está a Tua igreja, aqui, Senhor, está aquele que o Senhor escolheu nessa noite para estar aqui. Mas visita também, Senhor, aqueles que não estão, ó Pai, que todos possam vir à fonte, ó Pai, que todos possam vir essa fonte, ó Pai, que sai do Teu trono, ó Pai, e possa mergulhar